Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Deus possa encontrar morada em seu coração, no seu templo. Se o seu templo está aberto e vivo, e nele habita verdadeiramente o Espírito Santo, e que nesse templo não tenha entrado nenhuma serpente, nenhuma cobra e nenhuma legião de espírito, porque não foi para isso que Cristo chamou a todos nós. Mas muitos têm entregado o seu templo na mão da serpente e das serpentes. Meus irmãos, agora esse vídeo da série, ele trata sobre o tema da Santa Ceia. Eu coloquei a Santa Ceia entre aspas, porque os homens têm criado um ritual, um novo ritual, né? Tudo que o homem parece que ele... Eu sei o que está atrás disso, né? A inspiração. Mas eles vão na Bíblia assim, buscam uma coisa lá no fundo para poder criar novamente tudo que Cristo aboliu, que são os rituais. E eis aí que foi estabelecido um novo ritual para as igrejas que se dizem cristãs, que é a Santa Ceia. Alguns fazem essa ceia todo mês. Alguns fazem essa ceia todo ano. Alguns fazem essa ceia até por semana ou quando dá na telha. Não existe aí uma interpretação única, né? Porque isso é um ponto obscuro, criado, não vou dizer por quem, mas isso daí é algo que coloca o homem em conflito com ele mesmo e com os outros, cada um criando a sua própria doutrina e o seu próprio ritual. Mas, primeiramente, deixa eu contar para os meus irmãos, eu já tomei muitas vezes a Santa Ceia, né, da congregação cristã. E um dia, irmãos, eu estava sentado no banco de músico, porque eu já tinha sido levantado para cooperador. Se isso é levantar alguém, né, irmãos? Mas é o costume nosso falar, eu fui levantado para alguma coisa. Então eu já estava dentro do ministério de cooperador e como músico também, eu estava ali no banco e estava acontecendo, né, o ritual da Santa Ceia, com aqueles hinos chamados, e alguns insistem que é o Espírito Santo, mas os hinos todos chamados certinho para o ritual. A palavra também dizem que é inspirada, mas é falada ali sobre o assunto. Quer dizer, mas não vamos nos aprofundar, né, para não atrapalhar o tema. Eu estava sentado ali e eu questionava assim, já no meu templo, que ele estava aberto, eu questionava com Deus, Senhor, eu como cooperador, é certo eu tomar a Santa Ceia lá na frente, separado dos meus irmãos, né? Todos os meus irmãos, eles se ajoelham ali diante do altar, que é o púlpito. Isso tem um significado, mas também não vamos falar nisso. E todos os meus irmãos se ajoelham ali diante do altar e tomam, e eu vou no final tomar como um sacerdote, assim, diferenciado. Eu estava questionando aquilo para o Senhor, aquilo não me parecia certo, não. Aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, essa não é a minha Santa Ceia. Irmão, naquele momento assim, eu tomei um susto com aquela resposta. E naquele dia, irmãos, eu não tomei a Santa Ceia, não tomei. E a partir de então, eu tirei isso da minha vida. Porque uma vez que o Espírito Santo fale para você qual é a verdade, por que você vai insistir em ficar na mentira, né, irmãos? Mas hoje eu venho tratar desse tema segundo a visão que o Espírito Santo me deu. E isso daqui, tem muitos que
adoram, idolatram esse evento, esse ritual. Tem uns que podem perder tudo, mas não quer perder o dia de ir lá na Santa Ceia, né? Então fique com o teu ritual. Mas eu estou falando aqui daquilo que o Espírito Santo mostrou para mim. E o que já é praticado aqui no meu templo, né? Mas quando o Senhor falou aquilo no meu coração, no meu templo, foi uma coisa nova para mim, né? É sempre novidade de vida, né? Que o Espírito traz. E aí eu saí buscando, né? Eu preciso entender isso melhor, eu preciso... Olha só, o Espírito Santo fala e você vai buscar embasamento na Bíblia. Como se a Bíblia fosse maior do que o Espírito Santo. Como é que pode a escrita que o homem fez ser maior do que vem de Deus? Mas não somos homens carnais, fracos, errantes. Eu fui lá buscar na Bíblia embasamento. Aí procurando, irmãos, eu encontrei uma parte maravilhosa. Tem uma parte em João 6, eu não vou ler o capítulo todo para não estender, mas diz assim: eu sou o pão da vida. Porque ali na Santa Ceia, a gente come um pedaço de pão e um pedaço de vinho. E aqueles irmãos fazem uma oração ritualística pelo pão, pelo vinho, um ora pelo pão, e todo aquele cenário, todo aquele clima. Aí o irmão ora pelo pão, ora pelo vinho, e diz que ali existe uma transubstanciação. O que é isso? É o elemento se transformar em outro. O pão se transforma em carne. Irmãos, quantas histórias eu ouvi, né, que aquilo tem que ser enterrado depois do que sobra, porque aquilo apodrece e... Nossa, existe tanto mito, tanta crendice que está dentro ali, enraizado dentro do povo da congregação. Alguns mais novos não devem ter ouvido ainda, mas dizem que o pão se transforma na carne de Cristo e aquele vinho que foi feito lá numa adega se transforma no sangue de Cristo, né, irmãos? E eu acreditava, até que o Espírito Santo me trouxe a verdade. E quanta gente não come aquele pão assim, mano, aquele feito de farinha em padaria? No tempo que meu pai era cooperador, ele ia lá no padeiro e pedia, olha, faz de uma maneira especial, tinha todo um ritual para fazer o pão, ele pedia para o padeiro fazer. Hoje em dia já não é bem assim, mas a pessoa come aquele pão assim, achando que está comendo o corpo de Cristo. E bebe aquele vinho, achando que está bebendo... E tem gente que acredita que se tomar aquilo ali, nossa, ele foi purificado, ele sai dali perdoado. Aí já não é mais Cristo que perdoou os pecados, é aquele ritual que está perdoando os pecados do ano. É tanto ritual, irmãos, tanta ofensa a Deus, mas vamos lá, continuando desenvolvendo esse tema da Santa Ceia, né? Então aqui em João 6, Cristo já fala assim, eu sou o pão da vida. É interessante. Cristo fala que ele é o pão da vida, aí os homens falam que se orar aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Mas vamos continuar. Aí Cristo fala assim, nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aí então Jesus Cristo levou para as coisas dessa terra, né? Porque o maná, por mais que era um milagre de Deus ali, mas eram coisas dessa terra. Estava ali, eles podiam pegar, juntar. Mas Cristo já falava, eles comeram o maná, a comida que vinha do céu, e morreram. Aí ele fala, esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Cristo está falando dele. Para que o que dele comer não morra. Irmãos, quanta gente comeu esse pão aí da Santa Ceia e depois fraquejou num pecado, o mais conhecido na igreja, que é o do adultério, né? Cometeu esse pecado e a igreja condenou ele à morte, né? Quer dizer, então não era esse pão de Cristo. Aquele pão que eles oram e falam que é o pão de Cristo, não era o pão de Cristo. Porque quem come dele pode morrer. Mas Jesus Cristo fala aqui na palavra, irmãos.
aquele que comer desse pão não morrerá. Então daí já foi dando de entender que já não estamos falando da mesma coisa. Aí Cristo fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Porque aquele povo estava acostumado ao que eles enxergavam, ao que eles viam, estava acostumado com ritual, estava acostumado com tanta coisa. Aí Jesus continuou: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, Cristo foi bem claro aqui: quem comer da carne dele e beber do seu sangue tem vida eterna. Irmãos, presta bem atenção nessa palavra. Vida eterna é vida que não morre, é vida eterna, eternamente. Então, uma vez que você comeu dessa carne e bebeu desse sangue, nada mais pode te matar. Os irmãos estão me entendendo? Nada mais. Vamos crer na palavra. Muitos dizem crer, mas não crê, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, o Senhor já vai mostrando que quem come da carne do Senhor e bebe do seu sangue, Cristo está nele. Já é uma nova criatura, né? Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Irmãos, mais à frente, o Senhor Jesus fala no versículo 63, o Espírito é o que vivifica a carne. Não, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Meus amados irmãos, as pessoas fazem uma mistureba, uma misturança, misturando isso com outro evento. Aqui o Senhor deixa bem claro que o corpo e o sangue dele, que veio do céu, é o alimento. E ele é o que é Cristo, senão o verbo que se fez carne. Vamos fazer esta ligação, irmãos. Que essa ligação espiritual. Cristo é o verbo que se fez carne. O que é o verbo, senão a palavra de Deus? Então Cristo está dizendo claramente aqui, irmãos, que o corpo e o sangue dele é a palavra de Deus, a palavra viva. Os irmãos estão entendendo? Não é um pão de padaria ou um vinho feito em adega. Não, irmãos, isso é um ritual. E todo ritual tem procedência pagã. Isso daí, o que Cristo fala é você se alimentar do verbo. É você tomar do verbo, que é a palavra de Deus. Isso, e o Senhor fala, o Espírito vivifica. O Senhor fala aí claramente que é de forma espiritual. As pessoas já ficavam questionando, como é que nós vamos comer da carne dele e beber do sangue dele? E Cristo tinha que lidar com isso. Homens que não creem no Espírito, creem só no que pode ver. Mas os homens deram um jeitinho para você de criar alguma coisa que você possa ver. Uma igreja, um templo, né? Um altar para fazer você se ajoelhar, um pão que você pode pegar, um vinho que você pode beber. Mas quem está comendo aquele pão, irmãos, e quem está bebendo aquele vinho, é a tua boca carnal. Aquilo vai para o teu intestino carnal. E sabe o que você vai fazer com aquilo que disseram que é o corpo e o sangue de Cristo? Você sabe por onde vai sair, né, meu irmão, minha irmã? Você acha que
Você pode transformar o corpo e o sangue de Cristo naquilo que vai sair do teu intestino? Você não sabe o nível de ofensa que fazem a Deus? Muitos pela ignorância, porque a serpente engana todo mundo com esses rituais pagãos. Mas uma vez que vem o conhecimento em você, você não pode mais ofender a Deus dessa forma. Irmãos, Cristo deixa bem claro, leia João 6, 1, 2, 1000 vezes. O conhecimento não vier, clama a Cristo, que Ele dará. Clama pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que vivifica e está aqui em João 6. Mas aí, muitos vão falar, mas Cristo mandou. Aí nós vamos agora, irmãos, do capítulo de Lucas 6, onde Jesus, ele está ali fazendo um ritual do judaico, né? Um ritual mosaico. Era a Páscoa, era um ritual, porque aquele povo era um povo de ritual, um povo de coração duro. Eles precisavam de ritual porque eles precisavam de um rei, porque o povo pagão tinha um rei. Eles precisavam de um ritual porque o povo pagão tinha ritual. O povo carnal de coração duro, e como ainda tem isso hoje, povo carnal de coração duro que não quer receber o que é espiritual. Santo Deus! Mas essas mensagens que eu estou gravando aqui, irmãos, é para os verdadeiros adoradores que querem adorar em espírito e verdade. Então quer o que é espiritual, não quer mais o que é carnal. Vai refutar e se livrar de tudo que é carnal. Todo ritual, todo amuleto, todo talismã, vai se livrar. Porque a carne, serventinha nenhum. Cristo falou aqui em João 6. Mas é o Espírito que vivifica e é disso que nós estamos falando. E aí, irmão, em Lucas 22, Jesus fala assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Cristo estava já prestes a sair desta terra, irmãos. Ele já estava prestes a cumprir o ministério dele, para que se cumprisse aquela fase de transição e uma nova etapa, um novo concerto totalmente espiritual, fora de templo, fora de igreja, completamente fora de liturgia, de sacerdócio, de ministério. Era uma época espiritual. Para aquele que aceita verdadeiramente adorar Deus em espírito e em verdade. É uma época espiritual, deixando tudo que é carnal para lá. E Cristo, já pronto para cumprir essa etapa, ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Eles não iriam mais fazer aquilo. Está bem claro aqui, irmãos. O cego não pode ver. Quem é o cego? O Senhor falou, o sábio e entendido. Foi tirado deles, e eles que criaram as igrejas e toda essa doutrina. Eles se reúnem para criar essa doutrina. Mas o Senhor escondeu o que eu estou falando para os verdadeiros adoradores. O Senhor escondeu deles, eles não vão enxergar isso, irmão. Mas o Senhor falava aqui: não beberei do fruto da videira, até que venha o reino do céu. E o reino do céu veio antes que eles pudessem fazer outra Páscoa. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Irmãos, prestem bem atenção nesta parte, tá bom? O Senhor falou assim: fazei isso em memória de mim. Sabe quem estava falando? O Verbo encarnado. Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno. Aquele que estava em carne. Em espírito também, mas estava em carne. Que ia morrer.
que ia ser crucificado, ia sair desta terra. E ele falou assim, eu vou morrer, eu já estou, já está predestinado, isso vai acontecer. Essa fase vai ser cumprida. Então, já fazei isso crendo em tudo que eu vos tenho anunciado, que eu padecerei. Aqueles discípulos não sabiam ainda, mas o Senhor já estava anunciando a sua morte e falando, fazer isso em memória de mim. Irmão, ninguém faz nada em memória de quem está vivo. Preste bem atenção, tá bom? No seu raciocínio, coloca isso. Ninguém faz nada em memória de quem está vivo. Só se faz algo em memória de quem já morreu. E Cristo ali já anunciava a sua morte. Então, naquela ceia, irmãos, eles já estavam fazendo em memória do Cristo que já estava condenado à morte ali. Só aquela. Mas Cristo, em 3 dias, ressuscitou e é vivo. Está junto do Pai. Então, quem tem o Cristo vivo já não faz nada mais em memória. Então, todos os que estão mortos cultuam um Cristo transgênico morto e fazem um ritual em memória do morto. Mas aquele que aceitou o Cristo vivo, que cumpriu aquela etapa, morreu, ressuscitou, já não como aquele, mas como o novo Cristo, o Cristo vivo e ressuscito, aquele que mandou o Espírito Consolador, e esse Espírito está entre nós ainda, porque vai ser tirado. Quando a arca espiritual fechar com os verdadeiros adoradores, que já estão entrando, na medida que você aceita Cristo, o teu corpo vai ficando, mas o teu espírito já pertence a Cristo. Você já anda nesta terra, mas já não pertence a ela. E não é só em palavra, como essas pessoas que botam a roupa de crente e vai para a igreja, diz, não, eu não pertenço ao mundo. Como eu não pertenço? Tu é cheio de pecado, tu é morto. Mas o verdadeiro adorador não. Ele já aceitou o Cristo vivo. É esse Cristo que você tem que aceitar, meu irmão ou minha irmã. Aquele Cristo que você aceitou quando batizou com água é o Cristo morto. Mas só recebe o batismo do Espírito Santo aquele que aceita o Cristo vivo. E para o Cristo vivo já não se faz mais nada em memória. Você se alimentou do corpo de Cristo, que é a palavra. Você bebeu do sangue de Cristo, que é a palavra, é o verbo que se fez carne. E uma vez, glória a Deus, uma vez que você se alimentou, é uma vez só. Quando você comeu do verdadeiro evangelho, quando alguém te pregou o verdadeiro evangelho, livre de toda sorte de pagolice, toda sorte maligna de ritual, talismã e essas coisas malignas que prendem o homem à morte, quando alguém te pregou o Cristo vivo e você se alimentou, você tem vida eterna. Acabou, irmãos. Você come disso uma vez só. Recebeu o Cristo vivo? Recebeu. Você é vivo. Você recebe o batismo do Espírito Santo. E agora você passa a adorar a Deus em espírito e verdade. Você já não participa mais de nenhum ritual. Nada na terra, nenhum ritual. Ah, não, é confessar público. Ah, não, é lembrar a morte. Lembrar a morte? Isso é coisa para morto. É para o Cristo morto. O Cristo vivo é aquele que vivifica e dá vida ao verdadeiro adorador. Bendito é o nome santo do Senhor. E aí você precisa tomar a Santa Ceia? Não, irmãos. Eu cheguei a acreditar que nós dentro do nosso templo, nós tínhamos que ficar fazendo uma Santa Ceia espiritual. Negativo. O Espírito Santo veio e completou a sua mensagem. Uma só vez nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo. E se nós o aceitarmos, né, irmãos? Porque essa alimentação é espiritual, ela não sai pelo intestino, não. Você se alimentou, ela tomou conta de você. Você vive para Cristo. Você renasce em Cristo e passa a ser um verdadeiro adorador. Aí você já não faz mais essa alimentação.
você tem uma fonte de água que não para mais. Você é um sacerdote. Você então vai passar a pregar o Cristo vivo, para que outros possam comer do corpo e beber. Quem precisa dessa ceia é aqueles que ainda estão na morte. E vão comer uma vez só. Uma vez só vão se alimentar, vão receber a vida eterna e a partir de então vão passar a ser um verdadeiro adorador no seu templo, com ligação direta com o Espírito Santo. Irmãos, essa é a parte que cabe falar sobre a Santa Ceia, que Deus possa iluminar sua mente e que se você ainda não é um verdadeiro adorador, que você possa, de uma forma definitiva, comer do corpo de Cristo, beber do seu sangue e receber vida e vida eterna e passar a ser um verdadeiro adorador. Fiquemos com essa mensagem e Deus seja louvado. Amém.